E, de facto, vou focar-me, a partir destas abordagens iniciais da colega Carla, que se fundamentam na legislação, vou focar-me um pouco, no tempo que é possível, nas políticas culturais de gestão integrada de risco para o património cultural e como o Japão pode efetivamente e é um exemplo com as suas experiências, as suas partilhas, das quais nós podemos beneficiar. Muitas vezes nós começamos a falar de coisas sem perceber propriamente o que são. Portanto, eu gostaria de dedicar aqui algum tempo ao conceito de risco. O conceito de risco nem sempre é percepcionado da mesma forma por todos. Em função das nossas formações, em função das nossas experiências, nós perspectivamos as coisas de forma diferente. Muitos encaram coisas muito banais como um risco de magnitude muito grande. Portanto, muitas vezes confundindo conceitos como o de risco ou o de perigo. Pode parecer simples e pode parecer quase óbvio, mas na verdade há algumas distinções que importa falarmos aqui. Nem sempre estes conceitos são partilhados por todos, do ponto de vista internacional, isso também é um outro problema, portanto convém estabelecer aqui o que nós compreendemos pelos termos e pelos conceitos que utilizamos. Portanto, o que é que acontece? O que é que nós diagnosticamos? Que há uma falta de formação e de informação da sociedade em geral para estas questões do risco. Isso, se me permitem a comparação, vê-se de uma forma infeliz na questão da pandemia que nos afeta. Mas o que é facto é que essas diferentes acessões fazem com que a percepção que nós podemos ter do risco não seja a mesma, não é muitas vezes clara e pode conduzir a resultados que nós não pretendemos. Portanto, vamos pegar aqui em dois termos que efetivamente estão muito interligados, que é o termo e o conceito de perigo e o conceito de risco. Apesar da sua interligação, eles são distintos. E nós consideramos que o perigo é um conjunto de circunstâncias que nem sempre são desagradáveis ou indesejáveis, como, por exemplo, a chuva, que até pode ser e é importante para a vida no planeta, mas quando efetivamente esse perigo tem a probabilidade de causar efeitos indesejáveis em determinadas condições, então nós adotamos o conceito de risco, torna-se um risco. No que diz respeito ao património cultural, o que acontece é que há sempre uma queda, uma perda do seu valor. Essa perda pode acontecer ao longo de processos que são lentos e cumulativos ou bruscamente num evento que muitas vezes tem resultados catastróficos. Outro conceito que é importante pensar e discutir é o conceito de gestão. Muitas vezes também não é entendido da mesma forma, portanto é uma questão que convém encarar e convinha de alguma forma também limar estes problemas. A gestão implica algumas fases. A primeira fase é sempre considerada a fase de análise. O perigo é identificado, determina-se em que medida o património cultural está exposto, determina-se o risco e, para além de se determinar o risco, avalia-se a sua magnitude. Esta primeira fase é extremamente importante para depois prosseguirmos para uma outra, que é chamada a fase de controlo. Em função das magnitudes que nós identificamos, que medidas vamos delinear, vamos pensar para reduzir esses riscos, ou mitigar, ou, o mais possível, até eliminar. É evidente que nós estamos a pensar sempre numa perspectiva profilática, de agir sobre as causas e não sobre os efeitos. Esta deve ser a linha de raciocínio. Em muitos organismos nós vemos até com dificuldade que até aqui os modelos de gestão vão, mas esquecem uma outra fase que é extremamente importante, que é a fase da resposta, quando o controlo falha,
como nós podemos recuperar rapidamente e regressar à nossa normalidade. Portanto, estas 3 fases são as fases que se integram num modelo de gestão de risco. É um ciclo que tende sempre a ser dinâmico, em que se definem ações, implementam-se, tentam-se validar, se não se validam, fazem-se a devida revisão, atualizam-se e comunicam-se. A comunicação do risco é extremamente importante e muitas vezes também falha. Há, efetivamente, algum referencial normativo que nos poderia ajudar a alinhar estas questões de terminologia e do universo conceptual. A Organização Internacional para a Padronização promoveu algumas normas, as normas chamadas ISO, exatamente para a gestão de risco. Teve o cuidado, em 2009, de estabelecer um vocabulário para que nos possamos entender quando alguém diz alguma coisa, o outro tem de a perceber no mesmo sentido e não de uma forma enviesada noutra linha de orientação. Em 2018, teve o cuidado também de lançar linhas de orientação para a gestão de risco, de uma forma geral, com princípios, e mais tarde, em 2019, teve até necessidade de esmiuçar esses contributos e definiu um conjunto de técnicas de avaliação de risco que podem ser adotadas, portanto, muito direcionadas para a primeira fase da análise. Já do ponto de vista dos suportes, do referencial normativo, que pode ser um suporte às nossas políticas culturais nacionais, no que diz respeito a Portugal, não vou aprofundar, obviamente, a legislação que temos, mas dela gostaria de salientar alguma que já foi focada pela colega Carla, como a Lei 107 de 2001, que estabelece as bases da política de proteção, e a Lei 47 de 2004, que se foca nos museus, portanto, a considerada Lei Quadro dos Museus. Este referencial normativo é extremamente importante, mas é algo vago, norteia algumas ações, mas o que nós identificamos é que faltam, efetivamente, essas ações no terreno. Já estamos a um nível muito melhor do que estávamos há algumas décadas, mas ainda assim carecemos de alguma aplicação prática ajustada aos diferentes contextos, específica de alguns riscos e, por isso, pela sua importância, destaco aqui este Decreto-Lei 220 de 2008, porque foi o que estabeleceu, ou que estabelece o regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios, mas não de uma forma geral. Portanto, tem o cuidado, e a sua importância é grande também por isso, para o setor cultural, é que tem o cuidado de incluir nesta segurança a questão, ou os setores dos museus, das bibliotecas e dos arquivos. Portanto, quando falamos da segurança contra incêndio, do risco de incêndio, é óbvio que a vida humana tem a prioridade e mantém-se assim, mas as instituições culturais têm uma preocupação, têm que ter uma preocupação acrescida para além da segurança das pessoas, a cautelar a segurança dos bens que são a memória, que são a identidade cultural, o referencial cultural dessas pessoas e todas as outras a nível internacional. Portanto, quando falamos de riscos para o património cultural, muitas vezes nós tendemos a focar-nos apenas na sua escala micro, no próprio património cultural em si, mas não podemos esquecer que ele está enquadrado num território que tem determinadas características. Esse território vai influenciar e relaciona-se intimamente com o tipo de edifício que é o primeiro protetor desse património cultural. Alguns não estão dentro do edifício e estão expostos nesse território. O próprio edifício é diferenciado e tem influências diferentes em função dos espaços que ocupamos, a ergonomia dos espaços e as funções que esses mesmos
espaços desenvolvem, como interagem com os bens culturais que estão dentro desses espaços, quais as suas especificidades, como é que podem ser efetivamente preservados, e tudo tem a ver depois com as políticas que advêm das normativas e com as práticas que se implementam a partir dessas políticas, que vão interferir com todo este circuito, que é complexo. É complexo, e daí nós não termos, ao nível nacional, um historial e uma prática de gestão de riscos muito alicerçada. Há alguns que nós podemos controlar e que são aqueles que estão mais dentro das instituições. Não vou esmiuçar de uma forma muito detalhada, mas vou falar de alguns que nós temos, efetivamente, recursos, tanto Portugal como o Japão, temos recursos, são recursos internacionais que nos direcionam para alguns agentes que podem, efetivamente, constituir riscos, mas que nós temos capacidade de melhor os controlar. Falo, por exemplo, de temperaturas, questões ambientais, temperatura, umidade relativa, coisas mais banais que tanto podem dissolver minerais, que nós consideramos quase, portanto, quase indestrutíveis, mas também, dependendo dos seus valores, podem provocar contração, deformação, fraturas noutros. Estamos a falar, por exemplo, de outros fatores ambientais, de outros parâmetros, como a poluição, quer particulada, quer gasosa, que desenvolve deterioração dos materiais, em que os metais são sempre os primeiros a mostrar essa corrosão. O património, para ser efetivamente vivido, fruído, tem que ser eliminado, de outra forma não se vê, de uma forma natural ou artificial, e considerando também quem o pretende fruir, quais as suas especificidades, quais as suas características, e efetivamente, para ser inclusivo, o património deve considerar não só as suas próprias características, mas também as características de quem beneficia deles. E nós vemos o património a reagir de uma forma muito diferente. Enquanto uns materiais escurecem perante a iluminação, outros perdem cores, vanecem, não é? Isto nós vemos no nosso dia-a-dia. Mas o que é facto é que o património é para ser acessível, é para que as pessoas possam vivenciá-lo. Depois há muitas questões, até que ponto nós podemos permitir todo o acesso, que riscos aceitamos ou não aceitamos. Alguns parecem-nos inocentes, mas na verdade deixam efetivamente marcas e nós temos que atender a isso. Outros, de uma forma mais subreptícia, mais discreta, vão atuando de forma a que nem sempre nos apercebemos, mas que têm um efeito de consumo, de destruição completa do património. Portanto, nós temos efetivamente alguns recursos orientadores, e Portugal, como muitos outros países do Ocidente e do Oriente, onde incluímos o Japão, há alguns recursos orientadores e as instituições culturais, nos seus ambientes internos, até adotam esses recursos, não é? Nós podemos, durante muitos anos foram feitas avaliações de risco de uma forma algo empírica, mas a partir dos inícios dos anos 2000, não é? Começamos a ter modelos matemáticos que nos permitem fazer essa análise de risco de uma forma muito menos subjetiva e todos podem, de uma forma mais fácil, tentar executá-la e chegar a mesmos resultados que são partilhados. Estes documentos foram extremamente úteis e serviram de base para alguns planos que Portugal adotou no sentido da profilaxia. Portanto, se fizermos uma boa análise de riscos, podemos então definir as tais medidas que vão evitar a sua atuação. Portanto, temos aqui planos de conservação preventiva que são úteis. Mas estes modelos muitas vezes são muito complexos e, portanto, as pessoas tendem a valorizar outras ações que são importantes, muito ligadas à comunicação do património, e estas questões mais da preservação dele mesmo ficam um bocadinho mais na sombra, mais recatados, pela sua complexidade em termos de aplicação.
Quer dizer que estes modelos foram sendo simplificados. Introduziram-se margens de erro, mas erros aceitáveis e que permitem que, efetivamente, os profissionais, as comunidades, possam adotar e fazer alguma gestão de risco para a preservação desse património. Mas há outro que é muito difícil de controlar. Nós conseguimos prever, mas não conseguimos de forma alguma controlar. Portanto, estamos a falar de riscos que têm efeitos catastróficos e que muitos derivam dos tais contextos territoriais, não é? E a que nós temos que prestar atenção. Falamos aqui um bocadinho de alguns vulcanismo, inundações, que têm efeitos no exterior, mas que têm efeitos também no património que supostamente está protegido no interior. Mas depois começamos a ter uma perspectiva muito mais complexa, que é a perspectiva multirrisco. Este é o caso que foi muito famoso em 2011 do Japão, em que para além do terremoto houve um tsunami, ainda houve um desastre nuclear. Portanto, como fazer face a este tipo de risco que se conjuga e que ganha uma escala e um poder de destruição tal, é muito difícil e muitas vezes, a única coisa que se pode fazer é preparar muito bem a resposta e o regresso o mais possível à normalidade. Portanto, coisas que têm a ver também com ações de origem humana, quer de vandalismo, quer de incêndios, enfim, vários riscos que podem ter, então, os vários efeitos que fogem pela sua escala do nosso controle. A esse nível, nós temos efetivamente algumas instituições internacionais que auxiliam as nações a proteger o seu património em contexto de crise, quer seja uma crise de efeitos catastróficos ou menos. Portanto, estamos a falar do chamado escudo azul. Em Portugal nós não temos o escudo azul, mas esperamos um dia vir a ter. Então, o que é o escudo azul? De uma forma assim leve, em pinceladas, vamos ver qual é a sua missão e a sua função. Ele está enraizado na Convenção de Haia, tipicamente para proteger os bens no caso do conflito armado, mas essa missão começou a alargar-se por questões humanitárias e o que se pretende agora é evitar o mais possível os danos que possam acontecer, quer para as pessoas, quer para os bens. É um contexto que, para além desse enquadramento mais jurídico, tem outros, como a proteção cultural internacional, que é definida pela Organização das Nações Unidas e pela Unesco, e por algumas iniciativas internacionais que se relacionam com os desastres ambientais. E aqui, fruto de todas as suas contingências e fruto da sua legislação, o Japão, efetivamente, é um país de referência. Portanto, esta última iniciativa internacional que norteia as ações das nações é o quadro de Sendai para a redução do risco de desastre 2015-2030. Este quadro de Sendai resultou da terceira Conferência Mundial para a Redução do Risco de Desastres que se desenvolveu em Sendai, no Japão, mas sucedeu a um outro quadro, o quadro de Hyogo, que foi até 2015 e que foi adotado na segunda Conferência Mundial também, reunida, nesta vez em Kobe, no Japão também. Ora, Portugal fez parte. Portugal tem muitas ações no âmbito da gestão de risco do desastre de uma forma muito mais geral e os objetivos, de alguma forma, são tornar as sociedades mais felizes, mais fortes, mais resilientes e, portanto, mais sustentáveis no fim, relativamente a este tipo de risco com efeitos tão devastadores. O quadro de Hyogo assenta muito na resiliência, no âmbito do desenvolvimento sustentável e, efetivamente, defende
a importância de identificar, avaliar, monitorizar os riscos através da capacitação técnica, do desenvolvimento científico, portanto, a articulação com a academia aqui é fundamental, no sentido de observar, prever, modelar, cartografar os riscos naturais e aumentar a capacidade dos sistemas de aviso precoce ou de alerta precoce. Isto suportado numa estrutura institucional robusta, que depois implemente a várias escalas, que não se fique pela teoria, mas que efetivamente trace um conjunto de planos e que os ponha em ação. Portugal também participou num programa muito interessante, que foi o tornar as cidades resilientes. A minha cidade está a preparar-se e algumas cidades portuguesas, dada a sua preparação tipicamente para risco de sismo, foram consideradas cidades resilientes. Mas nós temos muitos outros riscos de incêndio, deslizamento de terrenos, inundação, não é? Que também são motivos de preocupação. No caso do quadro de Sendai, há uma mudança de paradigma, nomeadamente ao nível do conceito. Portanto, uma evolução muito interessante que parte não da gestão do desastre em si, mas para a gestão do risco de desastre. Faz toda a diferença, faz um enfoque muito mais na profilaxia, em todas as fases de preparação. Também ao nível da responsabilidade, é assumido que o Estado tem um papel principal, mas essa responsabilidade é partilhada pelos governos locais, pelo setor privado. Portanto, vocês conseguem perceber todas as influências que a legislação no Brasil tem em todos estes quadros que são discutidos também, do Brasil, do Japão, e todos estes quadros que são discutidos também no Japão e que são exemplo para todo o mundo. Portanto, o âmbito também mudou, passou a ser muito mais amplo, deixou de se pensar risco a risco, mas encarou-se esta extrema complexidade da abordagem multirrisco, que é muito mais complexa, e a abordagem multissetorial, portanto, a interação de vários setores, e incluem-se aqui riscos não só riscos que foram discutidos também no quadro da ação de Diogo, mas outros que não foram nessa altura. Portanto, consideram-se não só riscos de pequena ou grande escala, portanto, não estamos a falar do desastre catastrófico, também estamos a falar de eventos com efeitos muito menos devastadores, com frequências diferentes e com causas também diferentes, quer naturais, quer por ação antrópica. Portanto, riscos que se relacionam com perigos ambientais, tecnológicos e biológicos, e que são muito importantes. O quadro de Sendai, efetivamente, é uma referência, e eu trago aqui uma partilha, não podemos nem devemos explorar neste enquadramento desta palestra, mas que convido a que seja explorado, e é um modelo em que se tomou consciência da importância não só da população sénior, obviamente, mas tão importante quanto a população sénior, pela memória e pelo seu conhecimento, é a população jovem. E é, efetivamente, envolvendo de uma forma comprometida as crianças, a juventude, nesta redução de risco, de desastre, que se constrói a resiliência, mas de uma forma efetivamente aplicada. Portanto, este manual é fantástico, é um guia em que demonstra como os países podem atuar com os jovens, trabalhando os seus valores, trabalhando os seus princípios, desenvolvendo competências, como é que eles podem pôr ao serviço da gestão de risco do património as suas próprias competências, incluindo-os a todos, considerando as suas diferenças, escutando os seus princípios diferentes, as suas realidades diferentes. E também explorando a sua ação do ponto de vista do conhecimento, da dinâmica, da criatividade, das redes que conseguem facilmente constituir. Portanto, há um enfoque muito na resiliência do próprio património cultural, com o apoio e uma interligação umbilical quase com as comunidades com as quais esse património se relaciona. E, mais uma vez,
o Japão dá cartas. Portanto, nós pensamos que em Portugal é abençoado por Nossa Senhora de Fátima e, portanto, nós não incluímos o património cultural nos planos gerais de gestão de risco. Portanto, o património cultural não está equacionado, não está presente, não existe esta estrutura multissetorial organizada e mesmo até ao nível da formação, a formação é escassa, pontual, residual, não é especializada para os profissionais da cultura, nem acessível às comunidades que podem ser importantes nesta dinâmica da gestão. Já no caso do Japão, e efetivamente, conforme também a Carla já mencionou, o Japão está em segundo lugar, só atrás das Filipinas, no índice de risco global, do informe 2019. Portanto, é um contexto muito exposto a riscos, terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, tufões, inundações, deslizamentos de terra e incêndios. Ao contrário do que se pode pensar, os incêndios são os riscos que mais efeitos têm no território, um pouco como nós, e que nós não damos assim uma importância tão grande, ainda para mais porque o património cultural japonês assenta muito na construção em materiais orgânicos, como a madeira, portanto os efeitos são sempre muito devastadores. Quer dizer que o Japão está organizado, tem uma estrutura institucional e financiada, sabemos as instituições que fazem parte, os organismos que fazem parte, a que escala atuam, como atuam, com quem atuam, que verba têm, portanto está tudo efetivamente não só organizado, mas implementado. E essas lições, as lições que eles têm, que resultaram bem e que resultaram mal, são partilhadas, o que é uma coisa extremamente importante. Nós temos tendência a camuflar, a esconder as nossas experiências que correm menos bem e, na verdade, eles partilham essas experiências que correm mal. E essas experiências que correm mal são muito importantes do ponto de vista do erro, da percepção do erro e, pelo menos, aquele erro, muitos já não voltam a cometer porque ele é partilhado, é estudado e é ultrapassado com medidas de correção. Portanto, esta produção de partilha de orientações para que outros países possam beneficiar dessa sua experiência e de como podem produzir também um sistema institucional organizado é extremamente importante. Era bom que o nosso sistema institucional beneficiasse efetivamente desta partilha e desta minúcia de estruturação que o Japão tem. E das últimas publicações, portanto estamos a ver 2020, é exatamente uma dessas partilhas em que o Japão põe a nu as suas experiências, o que correu bem, o que correu mal, de modo a tornar o património cultural resiliente aos vários tipos de risco, não só ao desastre catastrófico, mas também ao risco um pouco mais cumulativo e lento. Não vou esmiuçar, mas convido a leitura, está online, vou apenas focar nas 10 ideias-chave. E as ideias-chave estão em sintonia com todo aquele percurso histórico que a colega Carla fez. Portanto, um primeiro passo, a documentação e categorização do património cultural. Fazer mapas de risco, o que temos, em que território, como é que os vamos documentar? Só assim é que conseguimos entender os riscos, só assim é que conseguimos propor medidas para a sua proteção. Outra ideia-chave é o investimento na comunicação e cooperação entre agências. Nós vemos no mundo mais familiar para nós, que é o mundo dos museus, a dificuldade que existe, por exemplo, em articularem-se com as forças da proteção civil, com os bombeiros. Portanto, já há muitos esforços, já começa a haver exemplos interessantes de casos felizes, mas ainda assim é muito difícil. Mas o que é facto é que é preciso investir nessa comunicação e nessa
essa cooperação, para que algumas estratégias não sejam atraiçoadas, para que todos os agentes consigam ter uma capacidade proativa de diminuição de perdas e diminuição de custos. Outra coisa é integrar o património cultural nos modelos, nos processos de identificação de risco que já existem e fazer estas avaliações multirrisco. Nós temos a legislação para a segurança contra incêndio, mas não temos mais nada. Temos uma outra legislação geral que não, de alguma forma, ajuda, mas não muito. Precisamos, efetivamente, de outros elementos normativos que ajudem a desenvolver todas estas estratégias de atuação. E coisas muito simples que possam também ser utilizadas pelas comunidades que não têm uma formação muito arraigada, portanto, pequenas checklists que possam ser utilizadas com uma formação básica. Outro ponto-chave é o da monitorização e da manutenção dos locais históricos. Olha, falamos em manutenção, portanto, estamos a falar de financiamento e de manutenção, em que nós assistimos que muitos dos nossos monumentos, muitas das nossas instituições culturais, nem verba têm para fazer a sua própria manutenção. Portanto, quão importante isso é para ser revertido, não é? Deve ser revertido. Permite priorizar esforços de conservação, mas estamos a falar de monitorização de coisas básicas, desde a umidade relativa à temperatura, a coisas muito importantes do ponto de vista da estrutura, da engenharia, da arquitetura, vibrações, etc. Portanto, estamos a falar da manutenção e do estudo desses locais. Adotar medidas que podem ser algo rígidas, duras, portanto, tecnicamente avançadas, e nós temos sistemas tecnicamente avançados para fazer face a incêndios, inundações, etc. E se virmos as medidas que o Japão adota para fazer face às inundações, então são avassaladoras do ponto de vista do topo da tecnologia, mas também medidas simples, leves, diretrizes, sistemas de comunicação que possam efetivamente permitir a sua implementação, que não fiquem no topo, nas elites, nos especialistas, mas que toda a comunidade possa efetivamente estar envolvida neste processo. Portanto, valorizar o conhecimento tradicional é uma outra recomendação. Estamos a falar de conhecimento, património intangível, o modo como se constrói, pode ser importante para voltar a construir e voltar a construir ainda melhor, que é uma das ações, umas áreas prioritárias do quadro de Sendai. Voltar a construir ainda melhor, respeitando técnicas tradicionais. Investir na formação e no treino. Não é? Nós não temos formação nessa área, devíamos ter, evitávamos perdas desnecessárias. Coordenar com o setor do turismo. Portugal vive do turismo, vemos isso. O Japão também tem como um fator muito importante o turismo. Estes contextos culturais têm visitantes. Eles são tão vulneráveis como os próprios contextos. Portanto, nós podemos beneficiar de alguns sistemas que o Japão desenvolveu para comunicar esta vulnerabilidade e para comunicar estratégias de atuação em caso de acontecer algum evento. Por outro lado, e mais uma vez, o envolvimento da comunidade local para a identificação, redução, preparar a resposta, recuperar dos riscos. E, por fim, promover a replicação de iniciativas e boas práticas em todo o país. Há uma rede muito interessante de voluntários, feita de muitos jovens, que têm uma documentação de todos os desastres que ocorreram, como foi feito, o que resultou bem, o que não resultou. E, portanto, esta partilha é extremamente válida, é extremamente importante para que os outros países, nos quais eu gostaria que Portugal se incluísse, beneficiasse desta experiência. Portanto, de que é que estamos a falar? Estamos a falar de planeamento. Portugal tem uma dificuldade de relacionamento com o planeamento. O Japão é uma sociedade muito organizada que planeia. E planeia não só teoricamente, mas efetivamente na prática. E o modelo de gestão de risco do Japão considera 4 planos a 4 escalas. O primeiro plano que existe e que é
implementado é o Plano Básico de Gestão de Desastres a nível nacional. Reparem, nós estamos a falar da gestão de desastres de uma forma geral. Estamos a falar do Plano de Gestão de Desastres para o património cultural, coisa que nós não temos. É neste plano geral, neste plano básico, que os outros 3 enraizam e que vão beber os princípios. Há outra escala um bocadinho mais miúda, mais próxima e que tem a ver com setores, com as organizações governamentais, por exemplo, a que a Carla falou, a Agência para os Assuntos Culturais. Nós podemos ter efetivamente os setores, o setor cultural, e dentro do setor cultural temos diversidades, os museus, os arquivos, os monumentos, portanto, as galerias, temos coleções privadas, portanto, há muitas condicionantes que devem ser consideradas neste contexto, nesta escala. Outra escala mais próxima, mais miúda, é o Plano Local de Gestão de Desastres, ao nível municipal, em que, para além de se considerarem os enquadramentos gerais e as especificidades do setor e dessas organizações mais setoriais, ainda se consideram as especificidades dos locais próximos, não é, do município. E, por fim, um plano comunitário em que os residentes são envolvidos de uma forma rápida, reagem rapidamente, estão preparados para prevenir, para responder de uma forma muito organizada a qualquer evento que aconteça. Portanto, estes planos estão feitos, são focados no património cultural, envolvem efetivamente as comunidades a várias escalas e são planos que são detalhados e colocados aqui como partilha a vários outros países que possam beneficiar deste exemplo do Japão. Portanto, era neste sentido que gostaria de deixar a mensagem de podermos apreender e aprender com as políticas e práticas de gestão de risco que o Japão adota. E era isto. Só queria agradecer a vossa atenção.